Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Ricardo Malta e vamos iniciar o nosso curso básico de Direito Tributário de modo muito direto, objetivo, porque eu sei que você quer aprender a matéria, mas não tem tempo a perder. Essa aula número 1, nós vamos tratar da definição de tributo, que é o básico para você começar a entender essa disciplina. Já informo a vocês que a definição de tributo é uma definição legal. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos analisar o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vamos nessa? Então, temos aqui o texto, o artigo 3º do Código Tributário Nacional. É uma questão muito cobrada em exames, concursos. Fique atento. Se você tiver com o seu vade-mecum em mãos, grife, marque com a sua caneta essas expressões, palavras que estão destacadas aqui em tela. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pequena leitura desse artigo e depois nós vamos desmembrar essa definição de tributo, tá bom? Vamos nessa? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, prestação pecuniária compulsória em moeda, o cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Grifou? Vamos agora examinar cada um desses pontos aqui que nós colocamos em destaque. Veja, são esses 5 pontos que nós conseguimos extrair da definição de tributo. E é o que nós iremos estudar daqui para frente de modo bem direto e objetivo. Então, quais são esses 5 pontos? O que é tributo? Quais são esses elementos extraídos do artigo 3º do Código Tributário Nacional? Primeiro, tributo é prestação pecuniária. Segundo, é uma prestação pecuniária compulsória. Não é sanção, é instituída, é uma prestação instituída por lei e é uma atividade vinculada. Atividade de cobrança é uma atividade vinculada. Vamos examinar agora cada um desses pontos, ok? Vamos nessa. Separei aqui os pontos mais importantes. Primeiro, prestação pecuniária. O que significa isso? Significa que o tributo tem que ser pago em dinheiro. O Estado quer dinheiro. Ele quer que você entregue dinheiro, moeda, aos cofres públicos. O poder público não quer que você pague o seu tributo com produtos, não quer que você pague o seu tributo com serviço, com trabalho. Por quê, Ricardo? Simples. O poder público, o Estado, ele tem gastos. E uma vez que ele tem gastos, que ele tem despesas, ele precisa de recursos para fazer frente a essas despesas. Exemplo simples, o Estado tem que pagar o servidor público. De nada serviria você entregar produto, de nada serviria você prestar serviço para o Estado para pagar o seu tributo. Ele precisa do seu dinheiro para fazer frente às despesas públicas. Não confunda com processo de execução fiscal, aí é outra coisa. Processo de execução fiscal, seus bens podem ser penhorados para que o tributo, para que o crédito seja satisfeito, mas aí já é outra coisa, tá bom? Então você pode pagar o seu tributo com prestação de serviço? Não. Pode pagar o seu tributo com entrega de coisas? Não. Dinheiro. Mas o código no artigo 162 prevê algumas possibilidades além do dinheiro, mas são possibilidades que estão em desuso. Mas vejam bem, é possível, de acordo com o código, o pagamento em cheque, em vale postal, em estampilha, em papel selado ou processo mecânico. Agora, claro, com relação ao cheque, sendo pago em cheque, é evidente que somente se considera extinto o crédito com o resgate deste pelo sacado, parágrafo 2º do artigo 162, ou seja, você não vai querer pagar o seu tributo com cheque sem fundos. Claro que não. Agora, tem uma exceção aqui muito importante, preste atenção, isso é muito cobrado, muito exigido.
O artigo 156, inciso 11 do CTN, permite a dação em pagamento em bens imóveis. Ricardo, o que é dação em pagamento em bens imóveis? É a substituição do objeto da prestação. A regra é que eu pago meu tributo com dinheiro, mas o código permite essa substituição por bens imóveis. Perfeito? Vamos para o próximo ponto. Vimos que o tributo ele é pago em dinheiro, é uma prestação pecuniária. Agora, essa prestação pecuniária é compulsória. É claro, é evidente, se fosse algo facultativo, é possível que a maioria dos contribuintes não efetuassem o pagamento, afinal seria algo opcional. Então o código deixou claro que é uma obrigação compulsória. A obrigação do contribuinte não é contratual, não é facultativa, é obrigação legal, ex lege, portanto é compulsório. Quando você pratica o fato gerador, nasce para você a obrigação principal, a obrigação de efetuar o pagamento do seu tributo. Então, se você se torna proprietário de imóvel urbano, você pratica o fato gerador do IPTU e surge para você a obrigatoriedade de efetuar esse pagamento. Se você não pagar, será inscrito em dívida ativa e será cobrado judicialmente por meio de uma execução fiscal, porque não é uma opção pagar, é algo que é compulsório. Chato isso, mas é a realidade legal. Esse ponto aqui é muito importante. A terceira característica: tributo não constitui sanção de ato ilícito. Presta bem atenção para não confundir. Primeira coisa, primeira informação: tributo não é multa e multa não é tributo. Quando você ultrapassa o sinal vermelho, você pratica um ato ilícito e, portanto, você será multado. Isso não é tributo. Tributo não é sanção, tributo não é penalidade, não é sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Tributo não é penalidade. Se na sua prova surgir, isso já foi cobrado no exame da OAB, uma determinada questão dizendo que fulano praticou um ato ilícito e porque praticou o ato ilícito será tributado. Está errado. Ele pode ser multado, mas não tributado. O legislador sempre irá eleger atos lícitos para tributar. Preste atenção nisso. Então, exemplo. O tráfico de drogas pode ser tributado? Não. Por quê? Porque é algo ilícito. O jogo do bicho pode ser tributado? Não, porque é algo ilícito. Mas não confundam, preste bem atenção. Os frutos do ato ilícito, esses serão tributados. Os frutos do ato ilícito serão tributados. Perfeito? Não confunda as coisas. Ricardo, como assim os frutos serão tributados? Veja, eu disse que o tráfico não será tributado, mas a renda obtida pelo tráfico será tributada. Isso mesmo. Então, por exemplo, o traficante, ele com o dinheiro do tráfico, ele compra um automóvel. Ele vai ter que pagar o IPVA. Não é óbvio isso? Veja, ele não pode argumentar, mas o carro eu comprei, o automóvel eu comprei com dinheiro do tráfico. Não me interessa, resolva isso com direito penal. Com direito tributário, você praticou o fato gerador, se tornou proprietário de um veículo automotor. Portanto, vai ter que pagar o IPVA. Mas agora o traficante comprou com dinheiro do tráfico um imóvel urbano. Vai ter que pagar IPTU. Mas o imóvel foi comprado com dinheiro do tráfico. Não importa. Resolva isso com direito penal. Com direito tributário, você praticou o fato gerador, vai ter que pagar o seu tributo. Qual o nome desse princípio? O princípio que diz que os frutos de uma atividade ilícita serão tributados. É o princípio da pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro. Esse princípio também é conhecido como interpretação objetiva do fato gerador. Perfeito? Vamos para o próximo tópico. Guarda isso aqui que daqui a pouco vamos trabalhar uma questão.
Um ponto importante, o tributo é instituído por lei. Outra característica de tributo, ele é instituído, criado por lei. O que é que isso significa? Que ato do Poder Executivo, decreto, portaria, instrução normativa, não pode criar, não pode instituir tributo. Então, seu prefeito, por exemplo, não pode criar um tributo na canetada. Em regra, agora guarde isso, que lei é essa que vai criar o tributo? Em regra, lei ordinária. No entanto, preste atenção, isso aqui é muito cobrado. Atenção especial agora. Isso daqui é muito cobrado. 4 tributos são instituídos por lei complementar. Quais são esses tributos? Imposto residual, contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas. Olha esse quadro que eu deixei aqui em destaque. A regra é que o tributo seja criado por lei ordinária, mas nós temos quatro que são criados por lei complementar: contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e imposto residual. Não vamos trabalhar esses tributos agora. O que eu quero apenas que você saiba que eles são criados, são instituídos por lei complementar. Isso é muito cobrado. Guarda na sua mente essa tabela. Temos aqui uma questão interessante do exame da OAB. Olha o que trata essa questão. Vamos lá? José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. Então, o tributo ele foi instituído por lei ordinária. José contesta a exigência fiscal sobre o argumento correto de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. Então, preste atenção, o tributo foi criado, instituído por lei ordinária, mas deveria ter sido instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Então, ele quer saber desses tributos abaixo, qual o tributo que deveria ser instituído por lei complementar. O que foi que nós falamos? A regra é que o tributo é criado por lei ordinária, mas nós temos 4 que são criados por lei complementar. Você deve lembrar que um deles é o empréstimo compulsório, letra D. Empréstimo compulsório é o tributo criado, é um tributo criado por lei complementar. Então, a letra D. Voltando para a característica de tributo, no tópico ainda da lei, tributo criado por lei. Não confunda a expressão lei com legislação tributária. Não confunda lei com legislação. Você tem uma tarefa de casa. Você vai abrir o seu artigo 96 do Código Tributário Nacional. E lá você vai ver que legislação é um gênero que comporta algumas espécies. Então, uma das espécies é a lei. Então, o que acontece? Apenas a lei pode criar o tributo. Legislação não pode. Porque se você afirmar que legislação cria tributo, você pode estar dizendo que um decreto cria tributo, porque o decreto também é uma legislação tributária, tá? Então, você vai abrir o artigo 96 do Código Tributário Nacional, vai ler o que significa a expressão legislação tributária. E lá você vai ver lei, decreto, normas complementares, enfim. Tá? Mas apenas a lei, essa espécie, lei, é que cria tributo. O artigo 3º diz que o tributo é criado por lei. Anote também os artigos 150 da Constituição, inciso 1, 97, inciso 1 do CTN, 9, inciso 1 do CTN. Todos estão em sintonia com o princípio da legalidade da reserva legal. Não vou me aprofundar agora no princípio da legalidade. O que importa você saber agora são essas informações preliminares em relação ao princípio da legalidade. Um último tópico importantíssimo em relação à definição de tributo. Veja que já falamos de 4 tópicos, hein? Já falamos de 4 tópicos.
Tributo é criado por lei, é prestação pecuniária, compulsória, não é sanção de ato ilícito. E agora, o último tópico, tributo é uma atividade vinculada. Como assim? A autoridade administrativa não tem o poder discricionário. Lembra de direito administrativo, o que é poder discricionário? Conveniência e oportunidade, direito administrativo. Então, não tem o poder discricionário para exigir o pagamento do crédito tributário. Dito de outra forma, gente, o que é que isso significa? A autoridade administrativa, verificando que você praticou o fato gerador, a autoridade tem a obrigação de te cobrar por meio do lançamento tributário. Ela não tem uma opção se cobra ou se não cobra. Pelo contrário, quando você pratica o fato gerador, a autoridade verificando, sabendo que você praticou o fato gerador, ela tem que exigir esse crédito, esse pagamento por meio do lançamento. Então, coloquei aqui, a atividade de cobrança do tributo é vinculada, ou seja, uma vez ocorrido o fato gerador, a autoridade deverá exigir, por meio do lançamento, o crédito tributário do contribuinte. Vejam que eu estou colocando sempre aqui alguns artigos, para você depois fazer a leitura do artigo. Leitura, marcação, anotações, tá bom? Para finalizar esse encontro de hoje, uma questão do exame da OAB. Quero ver se você lembra do que nós acabamos de falar. Em procedimento de fiscalização, a Secretaria da Receita Federal do Brasil identificou lucro não declarado por 3 sociedades empresárias que o obtiveram em conluio, fruto do tráfico de entorpecentes. Lucro, fruto do tráfico de entorpecentes. Sobre a hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Eu vou direto para a questão que está correta, tá? Para não perdermos tempo. É a letra A. A questão correta é a letra A. Por quê? Lembra que nós conversamos que a atividade ilícita não pode ser tributada, mas que os frutos são tributados? E para isso nós temos o princípio da pecúnia non olet, ou interpretação objetiva do fato gerador, que nos diz isso, que os frutos serão tributados. Olha o que diz a questão. O imposto sobre a renda é devido face ao princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido como o princípio da pecúnia non olet. Se você gostou desse primeiro encontro, eu peço que você curta, comente, compartilhe, porque aí eu vou saber que você está gostando, o YouTube vai saber que o conteúdo é relevante e vai levar para mais e mais pessoas, e assim podemos continuar também o nosso curso básico e gratuito de Direito Tributário. Até o próximo encontro. Obrigado pela sua atenção.